Olá pessoal, vou aproveitar que eu estou aguardando ali o sistema da Procuradoria entrar, porque eu preciso terminar um processo aqui antes de ir para casa, e vou falar de um tema que vem causando um pouco de polêmica, que foi publicado aí na portaria da PGFN número 33, publicada uma portaria de fevereiro de 2018, que trouxe o Instituto da Averbação Pré-Executória. Então a portaria 33 trouxe esse Instituto da Averbação Pré-Executória, que ele visa comunicar aos órgãos públicos de registros de bens, que registram bens, por exemplo, bens imóveis, bens e direitos que estão sujeitos a penhora em execução fiscal ou arresto em execução fiscal, numa futura execução fiscal. Então visa comunicar antes do ajuizamento da execução fiscal que determinada inscrição determinado débito foi inscrito em dívida ativa. Então, quando determinado débito é inscrito em dívida ativa, ainda que não haja a execução fiscal, há essa averbação pré-executória, cujo procedimento ali está previsto na portaria número 33 da PGFN, e tem alguns fundamentos. Na verdade, esse instituto ele vem justamente dar conhecimento ao público, de modo geral, a terceiros, de que existe um débito daquele devedor que ainda não foi ajuizado numa execução fiscal. Imagina você comprar um imóvel de alguém que está prestes a ter uma execução fiscal contra si ajuizada pela Procuradoria da Fazenda. Então você teria aí um grande prejuízo se futuramente a Fazenda viesse a te retirar este imóvel que você acabou de comprar, porque o devedor quis se livrar do bem e te vendeu um imóvel aí fraudulentamente. Então, na verdade, essa averbação pré-executória, ela visa justamente dar publicidade a essa inscrição em dívida ativa, a esse débito deste devedor, registrando nos determinados órgãos que registram aí direitos e bens. E ela visa também prevenir fraude, né? Evitar que esse credor, esse devedor em conluio com um futuro comprador transmitam esse bem, para evitar que a Procuradoria use esse bem para satisfazer o crédito tributário, o crédito devido. Então, essa portaria 33, ela prevê um procedimento caso o devedor não concorde com essa averbação, e dentro desse procedimento está previsto a possibilidade deste devedor realizar uma impugnação no prazo de 10 dias, tão logo notificado dessa averbação. E o que ele pode alegar nessa impugnação? Ele pode alegar, por exemplo, impenhorabilidade, que aquele bem imóvel, por exemplo, que teve a averbação pré-executória realizada, ele é um bem impenhorável. Ele pode alegar que o imóvel é muito superior ao valor do débito, então haveria aí um excesso de averbação. Ele pode, por exemplo, também requerer aí, solicitar à Procuradoria que substitua o bem, que não averbe naquele determinado imóvel, porque ele quer vender o imóvel, ele tem outros bens que possam satisfazer aí a garantia do crédito tributário, de uma futura execução fiscal. Então ele pode indicar outros bens. Ele pode também avisar a Procuradoria que aquele imóvel não é dele, por exemplo, por conta aí de sistemas de informáticos, né, por conta de registros que não se comunicaram. De repente aquele imóvel já foi vendido, e aqui eu estou usando o exemplo de imóvel porque é mais fácil de ser visualizado. Então o devedor tem um imóvel cuja averbação pré-executória foi realizada pela Procuradoria, mas aquele imóvel já foi vendido numa promessa de compra e venda para um terceiro. Então aquele imóvel não faz parte do patrimônio daquele devedor. Então, pela impugnação, ele pode realizar aí diversas defesas em face dessa averbação pré-executória. E quem vai apreciar essa impugnação, como está tudo na via administrativa, quem aprecia essa impugnação é o procurador da Fazenda, especialmente aqui internamente, os procuradores que fazem esse primeiro trabalho de ajuizamento de execução fiscal. Então esse procurador vai analisar essa impugnação, se ele entender que é procedente a argumentação do devedor, do futuro executado. A gente tem que entender que aqui ainda não há uma execução fiscal. Então se ele entender
que é procedente essa argumentação, ele vai cancelar a averbação. Ou, se for uma hipótese de um pedido de substituição de bem, ele vai deferir a substituição de bens, comunicando aí os órgãos que fazem os registros. Uma outra possibilidade também é se a argumentação nesta impugnação do executado, do futuro executado, né, perdão, que aqui ainda não há executado, então se essa argumentação não for considerada procedente pelo procurador, que vai analisar essa impugnação, o procurador tem que ajuizar a execução fiscal no prazo de 30 dias, para que possa ser formalizada aí, numa futura execução fiscal, a penhora desse bem que foi feita aí uma averbação pré-executória. Então, essa averbação pré-executória ainda vai dar muito debate, que muita gente considera inconstitucional por conta de não haver uma decisão judicial determinando a constrição, mas o que a gente tem que entender é que se trata de uma medida cautelar, uma cautela de uma futura execução fiscal que já vai ser ajuizada para proteger direitos de terceiros que venham adquirir determinados bens de devedores e também para prevenir fraude. Então esse é o fundamento dessa averbação pré-executória. Isso ainda vai gerar muito debate. Espero que você tenha entendido aí a minha argumentação. Vou voltar aqui ao meu trabalho na Procuradoria porque eu quero ir embora e agora o sistema abriu. Boa noite, até a próxima.